Olá, meu nome é Eduardo Joaquim e fique por aqui que nesse vídeo nós vamos falar sobre variância e desvio padrão, que são medidas de dispersão. Vamos falar sobre a definição e resolveremos exercícios práticos para que você possa entender e fixar a ideia. Legal, vamos falar agora então sobre variância. O que é variância? É um tipo de indicador de dispersão que mostra o quão distantes os dados estão de uma média aritmética. Ou seja, quanto menor é a variância, melhor é a centralização dos dados. E quando a gente fala sobre população, a gente tem que usar o símbolo para variância, que é o sigma ao quadrado. E quando a gente fala em amostra, o símbolo para variância é o S ao quadrado. Nas fórmulas abaixo, a gente tem aí o N é o tamanho da população e o N minúsculo é o tamanho da amostra. A gente consegue perceber o seguinte, que para a população a gente tem que a variância ela é igual à somatória dos valores individuais menos a média populacional, isso elevado ao quadrado, sobre o N, que é o tamanho da população. E para a amostra, a gente tem que o S ao quadrado, que é a variância para a amostra, ela é igual à somatória dos valores individuais menos a média amostral elevado ao quadrado sobre N minúsculo menos 1, onde o N minúsculo é o tamanho da amostra. Agora, e o desvio padrão? O desvio padrão ele é a medida do quanto os dados eles são diferentes entre si de acordo com a média. E quanto menos diferentes eles forem, melhor será a centralização, ou seja, menor a gente vai ter a dispersão, ou seja, os valores eles vão estar mais próximos, né? Quando falamos em população, a gente usa normalmente como símbolo para o desvio padrão o sigma. E quando a gente fala em amostra, a gente usa o S. Nas fórmulas que a gente tem logo abaixo, o N maiúsculo ele é o tamanho da população e o N minúsculo é o tamanho da amostra. A gente percebe o seguinte, que para a população, o desvio padrão ele é indicado por sigma. E o sigma ele é a raiz quadrada da variância. Onde a gente tem aí como fórmula do desvio padrão é a raiz quadrada da somatória dos valores individuais menos a média da população, isso elevado ao quadrado, sobre N maiúsculo, que é o tamanho da população. Quando a gente fala em amostra, o desvio padrão é o S e ele é igual à raiz quadrada da variância também para a amostra. Se a gente colocar numa fórmula, isso daí fica S, que é o desvio padrão, é igual à raiz quadrada da somatória dos valores individuais menos o x barra, que é a média amostral, isso elevado ao quadrado, sobre N minúsculo, que é o tamanho da amostra, menos 1. Pode parecer um monte de fórmula, né? Puxa vida, como é que eu vou aprender esse monte de negócio? Mas nos exercícios que a gente vai mostrar a seguir, você vai ver que é muito simples, né? É praticamente só a utilização de fórmulas e uma sequência básica de cálculos. Vamos lá então? Legal, vamos resolver agora 3 exercícios aqui. O primeiro deles será sobre a amostra e os outros 2 são relacionados à população. Então vamos lá. Nesse primeiro exercício nós temos aqui 15 eixos que foram medidos e os valores que foram encontrados nos diâmetros são esses aqui. Para que a gente possa fazer o cálculo da variância e do desvio padrão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular essa expressãozinha aqui, que na realidade é o numerador da fórmula que nos mostra como calcular a variância. Então vamos lá. Eu resolvi aqui fazer no Excel para poder facilitar. Quem sabe usar o Excel, utiliza o Excel. Quem não souber, pode fazer esse negócio aqui na mão mesmo. Então o exercício é o seguinte, ó. Primeira coisa, a gente tem que calcular a média dos valores que existem. Para calcular a média, ou a gente soma todos os valores e divide por 15, ou a gente calcula direto usando a fórmula do Excel, que é média. Então vamos lá. É igual a soma dos valores
foram encontrados dividido pela quantidade de itens. Quantos são os itens? São 15. Então a gente sabe que a média dessa sequência de dados é 20,41. Legal. Agora a gente já tem como fazer o cálculo dessa expressãozinha, que é justamente o numerador da variância. Então vamos lá. O xi são os resultados, né, que nós tivemos. E o x barra é justamente a média que a gente tinha calculado. Então, o que a gente tem aqui? Para poder fazer esse tipo de cálculo, a gente deveria pegar 20,41 menos 20,35, e tanto faz, porque depois a gente vai elevar ao quadrado. Mas vamos lá, de acordo com a fórmula, 20,35 menos 20,41, o resultado a gente vai elevar ao quadrado. Então aqui a gente tem igual a esse resultado, que é a média, menos o valor individual elevado ao quadrado. Agora a gente tem que lembrar o seguinte, que como essas outras fórmulas aqui, elas serão copiadas, digamos assim, para que a gente possa ter o resultado como um todo, a gente precisa, num primeiro momento, travar, digamos assim, esse resultado do x barra no Excel. Isso, volto a dizer, se você estiver usando o Excel. Então, esse número aqui, ó, que é justamente o valor da média, que olha, é o C21, a gente vai fazer o quê? Vai travar ele com F4. Então a gente tem o resultado de 0,0031 nessa primeira expressão. A de baixo a gente faria exatamente o mesmo cálculo, ou seja, 20,40 menos a média e o resultado disso elevado ao quadrado. Mas se a gente estiver usando o Excel e tiver com a célula travada aqui em cima, a gente copia esse resultado para baixo. Então é fácil a gente perceber que aqui o Excel, o que ele fez? Ele manteve a fórmula, manteve o valor daquela célula C21, né, que é essa daqui que a gente tinha conversado, menos esse valor aqui, que é o 20,40, elevado ao quadrado. Então ele deu praticamente zero. Não dá exatamente zero, dá um pouquinho menor, ou dá um pouco mais. Se a gente aumentar o número de casas decimais, o valor não vai ser zero. Mas, para o nosso cálculo, é suficiente a gente enxergar, digamos assim, 4 casas decimais. Então a gente vai simplesmente copiando as fórmulas para baixo. Copiar as fórmulas para baixo no Excel significa a mesma coisa que a gente estivesse fazendo todos esses cálculos manualmente. Então aqui a gente tem, para todos os eixos calculados, cujos diâmetros são esses aqui, a gente tem o valor de xi menos x barra. Então legal, a gente já consegue ver tudo isso daqui. Agora, a fórmula da variância, ela nos pede a somatória desses valores. Então o que a gente faz? A gente simplesmente faz uma soma desses valores que foram encontrados aqui. Volto a dizer, tudo isso daí você consegue calcular manualmente, mas se a gente pode usar o Excel, por que não, né? Então tá, legal. A gente tem aqui então a somatória de todos esses valores como 0,12. Agora, o que a gente tem no denominador da variância? n-1. Por quê? Porque quando a gente fala em amostra, o denominador é n-1 e o n é a quantidade de itens, é o tamanho da amostra. Então vamos lá, n-1 eu já deixei estrategicamente separado aqui justamente para que a gente não esquecesse que é n-1. Então n-1 é igual ao quê? Ao 15 menos 1, que dá 14. Então o nosso cálculo da variância será a divisão entre a somatória dessa expressão que a gente tem aqui, dividido por n-1, exatamente como a fórmula nos mostra aqui, que é igual ao 0,12 dividido por n-1, que dá 0,0084. Isso significa que a nossa variância é 0,0084. Agora, quanto vale o nosso desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ou seja, é igual a raiz desse outro valor aqui que a gente calculou. Isso é lógico que você pode também calcular manualmente, né? Dá 0,092.
Isso significa que a variabilidade desses valores aqui indica uma média de variação entre um valor e outro, de todos esses aqui, igual a 0,092. Vamos lá. No segundo exercício, nós temos aqui a população, né, para o nosso cálculo, e a gente está tomando como referência que essa população ela diz respeito a idades de moradores de um determinado lugar. Para isso, a gente tomou como referência que naquela população há 12 pessoas. Então, o N maiúsculo, que é população, vale 12. Agora a gente tem que calcular, da mesma forma que a gente fez o cálculo na tabela anterior, a gente tem que calcular aqui a média da população. E média da população ela é indicada por μ. Então vamos lá. A média é igual à soma desses valores aqui de idades que foram encontradas, né, dividido pela quantidade de itens, que é 12, ou o N maiúsculo. Dá 21. Significa que a média de idades desse pacote ou dessa população é 21 anos. Agora, para que a gente possa saber qual é a variância e qual que é o desvio padrão de uma população, da mesma forma que nós fizemos na tabela anterior, a gente tem que fazer o cálculo dessa expressão. Só que vale a gente observar que aqui não é mais o x-bar, né? Porque não é uma média de uma amostra, é de uma população. Então é o μ. Então, para fazer esse tipo de cálculo, a estratégia é exatamente a mesma, ou seja, a gente vai fazer igual ao xi menos a média elevado ao quadrado. A gente tem o valor aqui como 1. Travando essa célula G18 com F4, a gente agora, usando o Excel, a gente pode pegar e arrastar tudo para baixo, que é a mesma coisa que a gente faria o cálculo. Então, por exemplo, 21 menos 14 elevado ao quadrado dá 49. Ou seja, 21 menos 14 dá 7 elevado ao quadrado, 7 vezes 7 é 49. E assim por diante. Então agora dá para a gente pegar e fazer esse tipo de cálculo assim de uma maneira bem fácil. Por exemplo, esse número 5 é um número pequeno. Agora, a gente tomando como referência que a média é 21, é lógico que essa expressão ela vai dar um pouco maior aqui. E assim vai, né? A gente vai copiando os valores para baixo usando o Excel ou fazendo manualmente, da forma que você achar melhor, né? Agora, para que a gente possa ter o numerador da expressão do cálculo da variância da população, a gente tem que fazer o quê? Fazer a somatória desses valores que a gente calculou aqui. Ou seja, é igual a soma dos valores calculados, que é 1.336. Legal. Agora, com esses valores calculados, a gente já consegue fazer o cálculo da variância. A variância é o quê? É igual, ó, o numerador é essa somatória aqui, ó. Então é igual a esse valor dividido por qual que é o nosso denominador? É o próprio N, porque quando a gente fala em população é o N direto, então é 12. Então a nossa variância dá 111,3. Agora, quanto vale o nosso desvio padrão? O nosso desvio padrão ele é igual à raiz quadrada desse negócio aqui. Usando o Excel, a gente usa a fórmula de raiz. Fazendo o cálculo manualmente, você simplesmente faz o cálculo da raiz quadrada desse valor, que dá 10,6. Agora, vamos pegar um terceiro exercício, agora fazendo um cálculo, tomando como referência duas máquinas que produzem 10 peças cada uma. Para que a gente vai fazer esse tipo de exercício? Para que a gente possa entender um pouquinho o que significa o resultado do desvio padrão e da variância nessas duas situações. A estrutura de cálculo é exatamente a mesma, ou seja, a gente tem aqui a indicação das peças, ou seja, como a gente está falando em população, quer dizer, todas as peças, a gente tem aqui 10. Agora, qual que é a média desses valores aqui para a máquina A? Ó, esses são os valores XI. Então a média desses valores é igual, ou você faz a soma e divide por 10, ou você faz um cálculo, né, usando a própria fórmula do Excel, se você for usar o Excel, né?
média de todos esses valores aqui, que dá 37. Agora, legal, com isso a gente já consegue fazer o cálculo do numerador, né? Então vamos lá. É igual ao xi menos a média elevado ao quadrado. Muito bom. Agora, ou a gente faz todos esses cálculos aqui manualmente, ou a gente faz aquilo que eu já falei nos outros dois exercícios, né? A gente pega aqui, trava célula L16 usando F4. Isso, se você conhece o Excel, você vai saber fazer assim de uma forma simples. Se você não conhece, faça manualmente. Então, fazendo esse tipo de cálculo aqui, a gente usando o Excel, a gente pode simplesmente arrastar para baixo, né? Ou a gente fazer manualmente. Ou seja, por exemplo, 37 menos 25,1 elevado ao quadrado dá isso aqui. 37 menos 34 elevado ao quadrado dá isso aqui. E assim vai. Quando a gente fala em 37 aqui, pessoal, vale a pena a gente entender que o 37 ele está com uma casa decimal só, mas no cálculo original, se ele tiver mais casas decimais, ele vai ser 36,99. E assim vai, né? O que eu estou fazendo? Eu estou arredondando os valores para poder facilitar o cálculo. Mas, vamos lá. Aqui, então, a somatória desses valores aqui, ela é igual à soma disso daqui. Fazendo Excel ou manualmente vai dar na mesma coisa. Então deu 1.308. Legal, com isso a gente já consegue, para a máquina A, fazer o cálculo da variância e do desvio padrão. O cálculo da variância a gente tem aqui que é igual a esse valor aqui, que é a somatória, ou seja, o numerador da expressão, né? Dividido pelo número de itens, que é 10. Então a gente tem aqui uma variância de 130,8. E qual é o valor do desvio padrão? O desvio padrão ele é a raiz quadrada desse valor aqui. Então dá 11,4. Legal. A primeira máquina a gente já tem uma ideia do que acontece. Agora vamos ver o que acontece na segunda máquina. Aqui a estratégia de cálculo é a mesma, é igual média desses valores. Aí aqui você tem, é igual, valor individual menos a média que foi calculado, elevado ao quadrado. Legal. Se a gente vai copiar no Excel, a gente tem que travar isso aqui, volto a dizer. A gente travando isso aqui, vem até aqui embaixo. Legal. Com isso daqui, todos esses cálculos já feitos, que poderiam ser feitos manualmente também, né? É igual a soma desses valores aqui. Legal, com esses valores aqui a gente já consegue fazer o cálculo da variância e do desvio padrão. Para a variância, a gente tem igual a esse valor aqui, que é a somatória, dividido pelo n, que é 10. E o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância, que dá 11,8. Legal, então aqui a gente já tem as informações para que a gente possa fazer uma análise razoável aí, digamos assim, né? Então o que a gente pode dizer dessa história toda? Que a comparação entre a máquina A e máquina B. O desvio padrão entre as duas máquinas, a gente percebe que o desvio da máquina A foi menor do que o desvio da máquina B. Significa que a variabilidade da máquina A é melhor do que da máquina B, ou seja, a variação entre a média e os valores obtidos aqui é menor na máquina A do que na máquina B. Então, em um primeiro momento, a gente já conseguiria dizer que a máquina A ela é mais precisa. Então, dá para a gente dizer que essa máquina, teoricamente, nos daria menos peças defeituosas, por exemplo, já que a gente está falando de diâmetros. E quanto a, por exemplo, a variância? Se a gente não fosse se preocupar, por exemplo, com desvio padrão, já daria para a gente dizer o seguinte, que
A dispersão de valores, digamos assim, que na realidade é o que a gente tem como a variância, né? A dispersão, ou um coeficiente, digamos assim, relacionado à parte de dispersão, a gente teria uma dispersão maior na máquina B do que na máquina A. Ou seja, a gente, sem fazer o cálculo do desvio padrão, a gente já conseguiria ver que a máquina A ela é mais precisa do que a máquina B. Quer dizer, a gente teria um cálculo, digamos assim, facilitado, sem precisar fazer o cálculo de raiz quadrada, né? Olhando simplesmente pela variância, a gente já conseguiria ver que a máquina A ela nos dá uma variabilidade menor do que na máquina B. Ou seja, a máquina A ela é mais confiável quanto à dispersão de valores, ou seja, os valores não são muito diferentes, né? Então a gente pode dizer que a máquina A ela é melhor do que a máquina B. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha para nos ajudar a crescer, comente com amigos que gostam ou precisam do tema, acione o sininho e assim vai. Na descrição desse vídeo deixamos o endereço do nosso site e outras informações para que você possa nos conhecer melhor. Legal, espero você em nosso canal e outros vídeos. Um abraço!